Os estúdios da Capital FM, o vice-presidente do CDL, o empresário Célio Fernandes. Nós vamos conversar com o empresário Célio Fernandes, ninguém melhor que os lojistas, ninguém melhor que o CDL, ninguém melhor que o empresário, para traduzir aqui para o trabalhador, para o ouvinte da Capital FM, como é que está a nossa economia. Mudou o governo, e aí, mudou a expectativa? Bom dia, Célio, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Capital, prazer estar aqui com você novamente. Eu diria que mudou a expectativa, né? Nós já vínhamos há um bom tempo tendo mais da mesma coisa, né? Então, o que o governo anterior mostrava, quer dizer, era uma incompetência muito grande na gestão e em mecanismos que pudessem traduzir esperança de crescimento para o país. Então, essa mudança de governo, ela traz sim uma nova esperança, um novo momento, um novo olhar sobre as possibilidades de crescimento, de investimento, enfim, de uma saída dessa letargia, dessa paradeira em todo o setor produtivo do país. Então, é lógico que isso não se dá de um dia para o outro, tá? Mas quando você muda o humor do mercado, você já começa a sinalizar novos negócios, já começa a sinalizar novas aquisições, novos investimentos e, consequentemente, geração de emprego. Eu acredito que a partir do segundo semestre nós tenhamos aí números mais otimistas para apresentar para toda a sociedade. Entretanto, o que se percebe até o momento, isso é um tempo muito curto ainda, é que assim, as pessoas elas estão acreditando no novo, né? Não é que é uma grande transformação, nós não podemos esperar uma grande transformação num governo de transição e ainda mais sob as condições em que isso está ocorrendo no país, né? Há uma disputa política muito grande, quer dizer, quem saiu tem um revanchismo enorme, não quer voltar, né? Quer voltar e não quer que o outro dê certo, né? Que é isso que é o pior. Quer dizer, não há aquela visão de país, a visão do bem comum. Quer dizer, isso é uma falácia. Quer dizer, eles querem efetivamente que tudo que está aí querem atrapalhar. Que dê errado, querem atrapalhar. Então eu espero que a maioria do Congresso possa entender isso e toda a sociedade também perceba, né? De um lado é preciso dar uma carta de crédito aí a este novo governo, mas por outro lado também é preciso ficar muito atento, né? Depoimentos como aquele do Jucá, que foi extremamente desastroso, hoje eles têm uma repercussão assim extremamente rápida, né? Isso é impressionante como a sociedade reage a isso de forma muito intensa. E as redes sociais e tudo mais, quer dizer, isso criou um momento. O que eu fico impressionado em tudo isso é que os políticos sabem disso. Porque não é possível. Ontem, às 7 horas da manhã, eu disse aqui, o Temer não terá outra decisão a não ser demitir o Jucá. Teve que esperar até 7 da noite. Sabe disso? Quer dizer, perdeu um dia. Os políticos sabem disso. Aliás, sabem que não deveriam ter nomeado o Jucá. Sabem disso. Mas olha, Antero, nós estamos vivendo um momento em que tem uma transição muito interessante de avaliar, assim, do ponto de vista comportamental mesmo, né? O mundo está mudando numa velocidade muito grande. A forma da sociedade reagir a N situações está mudando muito. Isso a gente percebe em diversos movimentos em todo o planeta. O Brasil vive um momento único na história, né? Onde a sociedade passa a ter uma participação, um poder de influência muito significativo. E eu não acredito que os políticos eles não saibam disso. Eles sabem, mas ainda tem. Assim, você sabe que para mudar um comportamento leva tempo, né? Para mudar um hábito leva tempo. As pessoas já entendem essa mudança, mas ainda parece-me que não caiu a ficha
de ter o zelo, de ter o cuidado para tocar a coisa assim com decência, com moralidade, para evitar o mínimo possível de temas que gerem uma crítica, uma repercussão negativa junto à sociedade. Agora também tem que ser visto aí, tem que discernir um fato, né? Como eu falei anteriormente, nesse país tem um monte de gente que está fazendo o jogo do contra. Então esse jogo do contra não dá para todo mundo cair nele, né? Existem muitas fofocas, existem muitas notícias que são jogadas aí por interesses políticos, basicamente, e que isso atrapalha o momento da economia como um todo. Então, a gente precisa ter muita cautela, ter discernimento, agora ter firmeza em relação a essas mudanças. Eu acredito que o Brasil está mudando e está mudando para melhor, e a mudança deve ser mais rápida do que se imagina. E nós temos hoje 2 testes importantes, né? Primeiro, que tem uma entrevista marcada com muita expectativa aí pelo Henrique Meirelles, que vai anunciar as primeiras medidas da economia. E segundo, que tem já uma votação no Congresso para alterar essa meta fiscal, e é um bom teste já para a base do presidente Michel Temer. Já com o Jucá no parlamento. Exatamente, são 2 momentos muito interessantes e veja que isso reflete imediatamente em cotação do dólar, na Bolsa de Valores, tudo mais. Então veja como as coisas elas estão muito atreladas no país, né? Nós chegamos a isso aí por uma série de erros do passado, né? E hoje é preciso, a política precisa mostrar para o mundo que ela dá conta de produzir, de fazer com que a economia possa funcionar sem os empecilhos, sem os atrapalhos. Tá, vamos aqui para nossa situação mato-grossense. Mato Grosso, teoricamente, é um dos estados menos afetados por causa da pujança do agronegócio, né? O fato de nós sermos exportadores de commodities, por incrível que pareça, tem ajudado o estado. Porque o estado, a crise chegou, mas chegou aqui por último. Que nós aquilo que nós produzimos não fica aqui, né, Antera? Ele não está ligado à crise interna, ele tá ligado ao mundo que consome os nossos produtos. Pois né? E nós produzimos principalmente para a China, né? Isso. Porque a China compra commodities, não compra produto industrializado. Uhum. Ela compra commodities para industrializar lá. E há inclusive uma discussão se nós devemos ou não industrializar parte desse produto aqui. Mas com relação ao comércio, tem uma CPI em andamento na Assembleia Legislativa que, dentre as suas recomendações, o relatório final ainda não foi aprovado, mas já se sabe que uma das recomendações vai ser para cortar o crédito de incentivo fiscal para o comércio. Como é que vocês avaliam isso? Ou vocês acham que isso vai ser melhor porque vai estabelecer uma lealdade no setor? Porque uma empresa tinha e a outra não tinha, quer dizer, eu vendo copo, você também vende copo. Aí a minha empresa tem direito a incentivo e a sua não tem, é evidente que tem uma deslealdade no setor do comércio. Isso vai melhorar por causa dessa lealdade da concorrência? Olha, Antero, na SEDEC, os incentivos e os benefícios fiscais para comércio, eles já estão todos suspensos, né? Quem tinha alguma situação dessa tá saindo fora, né? A cada reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, mais e mais empresas elas são desenquadradas, saem. Mas isso é bom pro comércio, não é? Veja só, o comércio ele precisa basicamente que ninguém o atrapalhe. Porque quando um governo toma uma medida, por exemplo, de incentivo, então vamos atrair novos negócios para Cuiabá. Aí você incentiva uma empresa para vir para cá, para competir com as empresas que aqui estão, construíram, que geraram emprego, enfim, empresas genuinamente matogrossenses. Essa empresa vem de fora, recebe uma série de incentivos e cria uma concorrência desleal com quem está aqui. Quer dizer, quem está aqui vai atrás do quê? De um tratamento de isonomia.
Aí busca, o governo falou, olha, eu não posso competir do jeito que está. Então a empresa local, ela busca novos benefícios para poder competir, porque o governo, o ente, é o regulador disso. Como o imposto no Brasil, ele é muito focado no consumo, então o produto recebe uma carga tributária muito significativa. E se uma empresa vem de fora e ela recebe incentivos de modo a que essa carga de impostos ela não seja tão significativa, ela vai conseguir competir, colocar o produto no mercado com um valor abaixo de quem já está aqui. Então isso não é leal, isso não é correto. E o comércio prefere que não haja incentivo ou benefício para ninguém do que se houver esses casos onde a coisa é distorcida. Agora, nós temos que entender também, e isso é uma avaliação mais profunda, né? Você falava há pouco aqui em relação à industrialização ou não das commodities, né? O Mato Grosso, ele precisa entender o seu perfil e para onde é que nós queremos ir. É um estado de dimensões gigantescas, com uma população relativamente pequena, né? Pouco mais de 3 milhões de habitantes. E nós precisamos entender que se nós queremos atrair mais gente para cá, é preciso que as empresas elas saiam do processo basicamente de produção de commodities e comecem a agregar valor. E isso vai ser através de processo de industrialização. É somente com a atração de indústrias, com um processo de elevação da manufatura desses produtos aqui, é que a gente vai conseguir atrair mais gente e, consequentemente, se você tem mais gente, você tem mais condições de ter um comércio forte. O comércio, ele cresce de acordo com a demanda da população. Então nós já temos aí uma questão de logística, né, complicada aqui no estado e que precisa ser trabalhada, não pode ser dissociada desse processo. Então o governo precisa trabalhar passo a passo nessas dimensões. O comércio, volto a dizer, se ele tiver um tratamento de isonomia, nós estamos satisfeitos e estamos contentes com esse resultado. Agora, benefícios para incentivos para uns, em detrimento de uma concorrência desleal para outros, nós não concordamos. Sobre essa questão do decreto 380, que o governo acabou recuando para estabelecer um diálogo com o setor do comércio. E nesse diálogo ficou estabelecido, né, em conjunto, pelo menos é o que foi anunciado para a imprensa. Se tiver alguma novidade, por favor, nos informe, de que apenas em julho é que o decreto iria entrar em vigor. Já está tudo organizado para entrar em vigor em julho? Penso que ainda existem temas que estão está se buscando uma saída, uma forma de enfim, de lidar com essa dificuldade, né? Questões, por exemplo, como em relação aos estoques, né? É um problema sério e que precisa de mecanismos claros e factíveis, né? Porque algumas soluções que foram apresentadas inicialmente, a empresa não teria como operacionalizar aquilo. Era como se tivesse que trabalhar com dois sistemas paralelos, um sistema para atender o modelo antigo, um sistema para atender o novo. Isso não é cabível dentro das empresas. Agora, o governo está receptivo às negociações. Tem ocorrido em paralelo a isso um estudo da Fundação Getúlio Vargas que prevê uma visão mais ampla da questão tributária no estado, porque ao longo do tempo uma série de medidas pontuais foram sendo adotadas e isso criou uma confusão tamanha em termos de legislação que acaba afugentando inclusive investidores e até mesmo a venda de fornecedores de outros estados para Mato Grosso. Tem fornecedor que não quer vender para o Mato Grosso porque ele prefere não ter toda a chateação que tem em função das questões tributárias locais. Então isso tudo precisa ser revisto. Eu acho que o governo está tratando o tema com a seriedade que ele merece para que a gente crie um modelo de transição para essa mudança, mas que também isso não gere um aumento tão significativo de carga tributária para quem está aí no mercado, né? Então acho que essas avaliações
Do caso a caso, ela tem acontecido, existem reuniões frequentes aí com a Secretaria de Fazenda, com diversos órgãos, inclusive participação da Assembleia também, no sentido de buscar estas saídas. Então a gente está caminhando nesse sentido, acho que o caminho está indo bem. Tá, voltando à pergunta, desculpe pela insistência, mas o senhor acredita que o caminho está indo bem e há tempo suficiente, nós vamos chegar no final de maio, há tempo suficiente de concluir esse caminho até 30 de junho, que foi o prazo que vocês marcaram combinadamente com o governo? Na verdade não foi um prazo que nós marcamos. Quando nós solicitamos isso, nós falamos para o governo que era preciso ter pelo menos um ano de antecedência para que houvesse toda a discussão e a construção desse modelo de transição. Então a nossa ideia era que isso fosse até 2017 e que efetivamente 2017 se entrasse já com todo mundo sabendo, tendo clareza das novas regras a partir do início do ano, né? Atendendo aquele princípio de anualidade. Eu não sei te dizer, não sei te garantir se ele vai estar pronto para início em julho. Tá? Existe uma determinação do governo nesse sentido, mas também existe um bom senso, né, de não atropelar, de não criar uma situação que dificulte demais, não só a vida do empresário, né, mas são as transações tanto do empresário aqui, local com outros estados, como do empresário com o consumidor local. Quer dizer, essa sistemática hoje, na medida em que você fica muito atrelado à tecnologia, é preciso que isso funcione bem. Você já deve ter tido a experiência de chegar numa loja e aí o cara vai emitir a nota fiscal e você fala assim, poxa, mas está demorando demais. Por que está demorando demais? Porque às vezes o sistema não está funcionando adequadamente, não está preparado para dar aquela resposta imediata. Então são interações que afetam até mesmo a relação com o consumidor. Agora, para emitir a nota, precisa passar pela Secretaria de Fazenda, é isso? Exatamente. Você precisa da internet que faça a conexão lá com a Secretaria de Fazenda e depois retorne essa conexão para você fazer a emissão. Esse processo, se a gente pensar numa estrutura bastante robusta para atender isso, né? Tudo bem. Agora, não é uma realidade que nós temos, né? Nós temos problemas constantes em relação a isso aí. E como é que deve ser isso no interior? Meu Deus. Porque a internet aqui já é complicada, né? Então veja que a situação é complicada. Quando houve o anúncio do 380, a grande mobilização do interior foi um dos fatos que fez com que o governo ele revisse, porque deputados de todo o estado receberam nos seus gabinetes dezenas, se não centenas de empresários e de instituições do interior pressionando em relação a isso, porque a dúvida, a insatisfação era muito grande. Isso acabou fazendo com que o governo estendesse o prazo e possibilitasse que houvessem essas discussões. É preciso avançar muito e é preciso comunicar isso adequadamente, tá? Então a Secretaria de Fazenda não adianta só dizer que o prazo está chegando, né? É preciso mostrar que o caminho está sendo construído, o terreno está sendo preparado para que esta mudança ela ocorra sem grandes transtornos, né? Por outro lado, né, Célio, fica difícil também argumentar, assim, 26 estados brasileiros adotam esse modelo. Mato Grosso passará a adotar o modelo dos 26 estados brasileiros, entrando em vigor o decreto 380. Por que só Mato Grosso que não consegue se adequar a esse modelo? Essa dificuldade, assim, como é que explica isso pro ouvinte? Antero, não é uma situação fácil de explicar assim, né? Começa o seguinte, porque o modelo tributário brasileiro, ele é extremamente complexo e cada estado acaba tendo uma autonomia para gerir tanto a questão de alíquotas como o formato desse imposto. Lá atrás, há cerca de 13, 14 anos atrás, o estado de Mato Grosso, que começou com Dante de Oliveira, quando criou aquele sistema do garantido. Cobrando uma alíquota antecipada na entrada da mercadoria. Quer dizer, a partir daquilo ali, como já existia um modelo que outros estados, inclusive, copiaram do Mato Grosso, tá?
como já existia aquele modelo, em muitas negociações acabou chegando-se à conclusão de que se estabelecesse uma alíquota, uma negociação com todos os segmentos, de forma a ter um valor de markup estabelecido por segmento e tudo mais, e esse valor fosse antecipado, isso seria bom para os cofres do Estado e para as empresas também seria bom. Então o governo criou um mecanismo de facilitar ou de favorecer a competitividade do Estado de Mato Grosso com outros estados internamente. Porque dentro dessa guerra fiscal, cada estado sempre definiu o seu território e a sua margem de negociação relativa ao ICMS, defendendo o seu estado. Então, hoje, falar que Mato Grosso está distorcido em relação aos outros estados, é preciso a gente enxergar esse conjunto para ver o seguinte, no passado, isso foi definido para preservar a competitividade das empresas de Mato Grosso em relação a outros estados. Agora, nós vamos voltar para um modelo que é adotado por grande parte da nação, não tem problema, mas é preciso que as empresas de Mato Grosso que competem com outros estados, elas tenham a garantia de manutenção dessa competitividade e Mato Grosso não tem ingerência sobre os outros estados, ele só tem ingerência sobre a sua própria política tributária. Então é preciso fazer, enfim, essa ponte aí de construção que permita a que as empresas que estão aqui instaladas, que têm lojas em outros estados, que vendem para outros estados, ou empresas de outros estados que tenham negócios aqui também, que permita que essa transação ela ocorra sem grandes distorções de um estado para o outro. De modo que o próprio consumidor ele perceba isso. Você veja hoje que as vendas pela internet elas crescem assustadoramente. Se nós não tivermos uma política que preserve esse tipo de competitividade, Mato Grosso jamais vai vender pela internet para qualquer estado. Então é preciso colocar tudo isso aí dentro do mesmo pacote da mesa de negociações. Célio Fernandes, muito obrigado pela sua entrevista, te senti mais animado. Você transmitiu isso para mim, tomara que tenha transmitido para os ouvintes. Parece que dias melhores virão. Obrigado pela entrevista. Nós acreditamos nisso e eu quem agradeço aqui a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Um abraço a todos.